Oi, gente, aqui é Daniel. A história é a seguinte: a Polícia Federal parou um grupo de ciclistas na estrada e disse que eles não podiam estar pedalando ali e que eles não podiam, na verdade, estar pedalando em lugar nenhum. Bem, pelo menos foi isso que um áudio que circulou aí nas redes sociais falou na semana passada, de maneira bem emocionada. A pessoa estava indignada ali no áudio, falando que não era possível que a Polícia Federal tivesse dito para eles isso. E eu resolvi trazer para vocês esse assunto aqui, para a gente poder conversar sobre ele, mas eu já queria adiantar que fiquem tranquilos, vocês vão continuar pedalando normalmente. É mais para vocês entenderem o que aconteceu e também vou tentar levar para vocês aí um esclarecimento. Primeiro, vale dizer que esse assunto não é novo, já houve uma ocorrência no passado próximo, lá no Ceará. A Polícia Federal, além de fiscalizar, multou as pessoas que estavam ali pedalando em R$ 3.000, e isso gerou uma comoção nacional, todo mundo falou sobre isso na época, o que levou o Diego, que é assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, até o Para Quem Pedala. Ele deu uma entrevista e falou bastante sobre o assunto. Eu vou resumir tudo aqui para vocês, certo? Primeiro vamos começar sobre o ocorrido. No áudio, a pessoa diz o seguinte: nós estávamos em 6 pessoas pedalando pelo acostamento na BR, 2 de nós tinham subido para a pista e, talvez por isso, segundo ele, acredita, a polícia tenha parado a gente. E quando o policial fez a abordagem, o agente, na verdade, fez a abordagem, ele disse o seguinte, que era perigoso o que eles estavam fazendo e que, na verdade, eles não poderiam estar ali. Era de noite e o policial alegava o seguinte: para você pedalar aqui na estrada, você precisa de uma autorização. A pessoa que está no vídeo chega a dizer que a polícia disse para ele que ele não poderia pedalar mesmo que fosse na cidade sem autorização, a não ser que fosse apenas para utilizar a bicicleta como um meio de transporte. Então ele chega a brincar até e dizer: olha, vou ter que botar um chapéu de palha, ele fala no áudio isso. Vou ter que, botar uma bomba na mochila e dizer que eu estou indo trabalhar sempre que eu for pedalar. E ele pede no vídeo, ele faz um apelo para que aquele vídeo seja encaminhado para todo mundo que pedala tomar conhecimento, que na verdade não se pode mais pedalar e tal. O cara ficou realmente chateado. E aí começou, né, cada um dá uma opinião, circulou muito. Então vamos lá, vamos primeiro para o Código de Trânsito, né? Eu queria mostrar para vocês um site bem bacana, esse site aqui, o CTB Digital, onde você pode fazer a pesquisa do artigo por palavra-chave ou você pode ir direto pelo número do artigo. Eu abri aqui o artigo 58, eu queria mostrar para vocês o seguinte: aqui desse lado tem o texto do arquivo, e é sempre bom dar uma lida nos comentários. Apesar desse comentário não fazer parte do Código de Trânsito, ele é feito por pessoas que entendem do assunto e comentam aí para facilitar o nosso entendimento. Porque o texto dos parágrafos, dos artigos, são muito sucintos. O artigo 58, ele diz basicamente que você pode pedalar com a bicicleta na cidade, que você pode pedalar na rua mesmo, nos bordos, e quando tiver infraestrutura cicloviária, você deve dar preferência à infraestrutura cicloviária. Se não for possível pedalar pela ciclovia, pela ciclofaixa, você vai pedalar na rua, junto com os carros nos bordos, e na estrada você deve pedalar pelo acostamento. É basicamente isso. Então, pelo artigo 58, as bicicletas que estavam na BR trafegando pelo acostamento estavam corretas. Mas aí o que é que acontece? A Polícia Rodoviária Federal, o foco dela, vocês vão entender se vocês assistirem o vídeo onde o Diego, da Polícia Rodoviária Federal, fala mais, o foco dela é manter o fluxo dos carros sem impedimento. Qualquer coisa que cause impedimento, eles precisam atuar. Então, imagine que lá no Ceará, o que é que aconteceu na época? Começou com as motos fizeram um tipo de ação, evento, passeio, não sei como classificar, onde eles trafegavam a 30 km por hora, obstruindo a via. Então a polícia foi até o Código de Trânsito e procurou o artigo, né, que dava base para eles poderem agir. E as bicicletas resolveram fazer a mesma coisa, andar na via atrapalhando o trânsito. Eles foram lá, pegaram aqui o artigo 174, que fala o seguinte, que não é permitido promover sem autorização prévia na via, competição, eventos organizados e exibição e demonstração de perícia, blá blá blá, depois vocês podem dar uma lida aí. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: eventos organizados. Então, aí é que mora a grande questão. O que é um evento organizado? Segundo o Diego, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, isso é subjetivo, ou seja, eles é que vão julgar. E segundo ele, o julgamento deles vai partir do pressuposto do se aquilo que está acontecendo ali está atrapalhando o fluxo da via ou não. Por exemplo, se um grupo está trafegando no domingo pelo acostamento, não está atrapalhando em nada,
não tem problema. Mas se um grupo está com a quantidade de pessoas grande, trafegando, num dia de alto movimento na estrada e de qualquer forma está atrapalhando o trânsito, mesmo que esteja no acostamento ou fora dele, eles vão considerar aquilo ali uma coisa que precise ser multada, as pessoas precisam ser punidas, eles vão atuar e vão chamar aquilo ali de evento organizado. Ele fala mais uma coisa: se houver o mínimo de organização no evento, um carro de apoio, uma coordenação, eles podem considerar também como evento organizado. Mas, gente, no decorrer do vídeo você vai ouvindo ele falando e ele vai dizer para você, dá para entender o seguinte, que eles não vão ficar fazendo blitz para fiscalizar se a bicicleta está na estrada, se não está. Eles vão atuar naqueles casos que atrapalha o trânsito, que tenha pressão popular. Inclusive eu vou fazer um comentário no final do vídeo sobre esse foco da polícia, né, de atrapalhar ou não atrapalhar o trânsito, mas não é o caso agora. Então, em resumo, o que ele diz é o seguinte: na dúvida, procure a Polícia Rodoviária Federal responsável pela área. Então você que mora em Salvador vai procurar a polícia de Salvador, você que mora em outra cidade vai procurar a polícia de outra cidade. O que é que eu penso a respeito disso? Gente, não tem nada de errado em procurar a polícia para dizer que você vai fazer um pedal com X número de pessoas pela estrada no dia tal, na hora tal. Não tem problema em relação a isso. Acho que a pessoa está até certa de fazer isso, está exercitando a cidadania. Vai levar a informação para a polícia de repente pode até ajudar a organizar o trânsito, mas isso é um pedido de autorização. A polícia também pode negar, ou ela pode pedir uma adequação, tudo isso pode acontecer. Mas, por outro lado, se você resolve sair com seus amigos para pedalar, como foi o caso, 6 pessoas, pegar a estrada, e você entende que não precisa lá pedir essa autorização, é muito provável que não aconteça nada. E não está proibido, gente, pedalar na estrada, não está proibido pedalar na cidade. Muito pelo contrário. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal, ela atua na estrada. Ela não tem que estar dando orientação sobre se pode ou não pode pedalar na cidade, mas no áudio a pessoa falava isso, por isso que eu estou citando aqui, por isso que eu estou tocando nesse assunto. Então vamos esquecer a cidade, vamos pedalar normalmente na cidade, na estrada, vamos pedalar pelo acostamento, não vamos atrapalhar o trânsito e fica tudo certo. E se por acaso uma agência da Polícia Rodoviária Federal, uma viatura, um grupo de pessoas que estão ali trabalhando numa blitz, resolver parar você para conversar, para dizer alguma coisa, eu acho que todo mundo deve agir como o grupo agiu. O que é que aconteceu, gente, no fim daquela história? Eles escutaram, não gostaram do que ouviram, mas de fato a polícia parou, falou com eles e foi embora. Eles continuaram seguindo o pedal deles. Não houve multa, não houve apreensão de veículo. Então, gente, para quê, né, a gente bater de frente com a gente que está ali, discutir com ele? Eu acho que é importante a gente saber sobre o Código de Trânsito, saber os nossos direitos. De repente, se o cara estiver receptivo ali, até argumentar com ele, né? Mas se o cara parou só para, sabe, dar um esporro e vai embora, agradece, segue seu caminho. Isso é uma coisa que provavelmente, sabe, não vai acontecer de novo com facilidade. Eu acho que é como aconteceu no passado. Surgiu aquela história no Ceará, aí foi aquela comoção no Brasil inteiro, todo mundo falando sobre isso, depois a coisa esfriou, tudo voltou ao normal. Mas é bom a gente lembrar o seguinte: a lei nos autoriza a pedalar nas estradas, mas existe o artigo também que dá respaldo para a Polícia Rodoviária Federal, quando entende que aquilo é um evento, atuar. Então acho que sempre deve prevalecer o bom senso, sempre deve prevalecer, sabe, aquela coisa de você tomar cuidado. Tá? Você está com um grupo ali, você não tem que pensar só se vai atrapalhar o trânsito ou não. Se você pedala na pista, realmente existe um risco. Se você pedala no acostamento, você vai conseguir ter mais segurança. Então por que não pedalar pelo acostamento? Ah, Daniel, mas não dá. Tinha um buraco. Pô, velho, você vai parar, você vai olhar para trás, dá para passar, passa pela pista, volta para o acostamento. Tá? Nas pistas que não tem acostamento, aí já tem outro artigo que fala, não vamos falar sobre isso hoje aqui, mas a princípio é realmente usar o bom senso. Agora eu queria aproveitar o finalzinho aqui do vídeo para falar o seguinte: todo o foco do representante da Polícia Rodoviária Federal foi: não pode atrapalhar o fluxo, não pode atrapalhar o fluxo da estrada. Vocês perceberam aí que, na verdade, ele está preocupado com o fluxo de carros. Aí se fala que bicicleta é uma coisa legal, que bicicleta é uma coisa verde, que o governo incentiva o uso da bicicleta, que todo mundo incentiva o uso da bicicleta, mas, de fato, o semáforo existe na rua não é para que o pedestre passe com segurança, é para não atrapalhar o fluxo dos carros. As passarelas da mesma forma, a infraestrutura cicloviária foi pensada para não atrapalhar os carros. Ah, mas a ciclovia está ali, daquele lado, e ela não é tão interessante para o ciclista porque ele precisa atravessar quando ele quer pegar a ciclovia, depois ele precisa atravessar de volta num lugar que não tem semáforo e tal. Gente,
não está ali aquela infraestrutura para que seja boa para quem pedala. Está ali com certeza para que não atrapalhe os carros. Então escolheram o melhor lugar para a ciclovia para que não atrapalhem os carros. Isso é assunto para um outro vídeo, não vamos falar sobre isso aqui agora, mas é bom deixar essa sementinha aí que a gente deve voltar a falar sobre isso aqui depois. A infraestrutura da cidade, ela não é receptiva para bicicleta. A bicicleta é vendida com a carga tributária muito pesada, de até 70%. Então não existe o mesmo incentivo, por exemplo, do carro, que tem IPI zero muitas vezes. O governo fala que incentiva o uso da bicicleta e tal, mas na verdade, quais são as grandes ações que existem aí para incentivar o uso da bicicleta? Tem muita coisa, tem as bicicletas compartilhadas, tem as novas ciclofaixas e ciclovias, mas gente, se for parar para pensar, o investimento feito nisso é muito pequeno. E, ao meu ver, se investisse na mudança da cultura, na educação de todo mundo, porque não existe ciclista e motorista no trânsito, existem pessoas, a mesma pessoa que tem um comportamento que a gente condena atrás do volante, ela pega a bicicleta e faz aquilo. Ela manda a pessoa que está caminhando na ciclovia sair metendo a bicicleta por cima, quase atropelando aquela pessoa. Então, na verdade, a gente não está falando aqui de veículo, está falando de pessoas. Então, eu acredito que se investisse mais na educação seria melhor. Mas, como eu falei, isso é um assunto que a gente vai acabar gravando um vídeo inteiro sobre ele. Então, finalizando, continuem pedalando com tranquilidade, usem o acostamento na estrada e sejam felizes. Aqui quem vos fala é Daniel Bagdevi, do Sem Mais Desculpas. Já fui, vai!